Gente, boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é S. Salles, eu e o Júlio Demir, meu sócio, nós somos os criadores e organizadores da FLUP, Festa Literária das Periferias, e uma das nossas ações é um processo de formação de novos escritores, que a gente chama de FLUP Pensa. Basicamente consiste num circuito de encontros, né, em diferentes favelas do Rio de Janeiro. Em 2012, por exemplo, a gente foi a 14 favelas da metrópole fluminense. Em 2013, em 32. Em 2014, a gente visitou 4 cidades diferentes: Curitiba, Salvador, São Paulo e o Rio de Janeiro. Em 2015, a gente visitou mais uma infinidade de diferentes territórios do Rio de Janeiro. E assim por diante, até 2016, em que a gente mais uma vez fez um percurso por 32 comunidades diferentes, com um grupo de pessoas que se inscreve previamente. Algumas delas estão presentes aqui hoje, Silvia, por exemplo, e outros que foram lanchar, e os autores que vão falar daqui a pouco. E, bom, eles têm uma banca, um dos membros da banca é professor aqui da PUC, professor Miguel Joste, da literatura, e a partir daí eles escrevem, né, com uma certa regularidade, textos literários de prosa e de poesia, que são analisados e no final, né, resultam num livro com os que tiveram um desempenho, né, bacana para entrar no livro, né. A cada ano a gente lança então um conjunto, quase sempre de 3 livros, né? E ano passado a gente lançou esse de narrativa curta, que está na mesa de vocês, que é uma coletânea de contos e crônicas dos autores que participaram do processo. Além dele, tem um livro de poesia, né, que também é uma coletânea da mesma natureza, e tem o romance Macumba, do autor Rodrigo Santos, que é um status um pouquinho diferente, porque ele participou até da FLUP Pensa em 2012, mas ano passado ele até foi orientador, né, de uma das bancas, e já é um escritor profissional, né. Então, para viabilizar a publicação desses livros, nós fizemos uma parceria com a editora Casa da Palavra e com a Secretaria Municipal de Cultura, que permitiu a impressão, né, a publicação dos livros, e uma contrapartida que nós propusemos, porque nos interessa demais democratizar o acesso ao livro e fazer com que o livro circule também por todos os espaços possíveis, que a gente fizesse uma, né, normalmente as pessoas falam doação, eu não gosto muito da palavra doação, eu chamo de libertação. Então a gente está libertando os livros que nós publicamos no ano passado em 3 instituições de ensino diferentes. Vocês aqui na PUC, depois vai ser na UFRJ, lá na Faculdade de Letras, no Fundão, e em seguida no Cefet, lá no Maracanã, né? Que é um colégio de formação técnica. E aí cada um deles a gente vai fazer um trabalho com um grupo de livros diferentes. Hoje é o livro de narrativas curtas. A gente fez ainda há pouco uma conversa ótima com 3 autores presentes aí no livro: o Rafael, o Leandro e o Eric, que está ali ainda, inclusive, de camisa vermelha. E agora faremos com outros 3, dos quais o Júlio vai falar um pouco mais, que ele vai mediar essa mesa. E vocês podem, como eu estou dizendo, é uma libertação, vocês vão levar o livro para casa, caso queiram, ninguém é obrigado a levá-los. Mas uma vez levando o livro, eu pediria para que vocês, porque dar o livro é muito legal, né? Libertar o livro é muito bom, mas eu preciso comprovar para o patrocinador que esses livros foram efetivamente libertados, então eu preciso de 2 favores de vocês. Que uma vez que desejem levar o livro, que assinem esse documento e preencham e assinem esse documento que está na mesa de vocês, por favor. E em seguida, eu e um grupo de pessoas que vão me ajudar aqui, a gente vai passar com uma listinha, porque eu preciso de um documento de vocês para mostrar que vocês são pessoas diferentes. Então, se alguém já estava na primeira mesa e está assistindo de novo aqui, eu peço para não assinar, porque senão vai dar duplicidade, parece que a gente está fraudando o negócio quando essa não é a nossa intenção, ok? Então é isso, a gente vai começar. Antes de começar, eu queria chamar a professora, querida amiga Meg Amoroso, que é irmã de um grande atacante da seleção brasileira de futebol. Agora está, né, no Boca Juniors. Está no Boca Juniors, o Amoroso? Jura? Olha, nem sabia. Mas é um projeto educativo do Boca Juniors. Eles fazem um projeto nos Estados Unidos de aproveitamento de pessoas pelo futebol, colocam para estudar, e tem
escolas também, que eles vão fazendo, vai ter um agora em abril aqui no Brasil. Que legal, queria muito que seu irmão jogasse no Vascão, embora o Júlio esteja muito mal vestido aqui do meu lado, mas, enfim, sonhar não custa, né? Então, Meg, umas palavrinhas para a gente poder começar. Olha, boa tarde para vocês. Queria agradecer à professora Sandra Bernardo, que trouxe a turma dela, a minha turma também por estar aqui, Departamento de Comunicação Social, que é uma maravilha de departamento, assim, tudo que a gente pede, eles fazem, ainda dão um brinde para os nossos convidados, então, assim, e agradecer o Júlio, o Écio e os escritores todos aqui, que vocês, alguns já foram apresentados. A minha turma recebeu, eu acho que é da Sandra também, os nomes de todos. São 12 ao todo escritores. Vocês vão assistir um pedaço. Quem quiser até pode ficar. Na outra, como ele falou, é só não assinar, se levar o livro. Tá? Então, muito obrigada a vocês. O trabalho da FLUP eles vão falar melhor do que eu, mas é um trabalho muito bonito, um trabalho de formação, processo de formação de escritores pela produção textual, e foi por isso, como a gente trabalha com produção textual, que a gente quis que esse evento fosse para vocês, e como um trabalho de leitura, com apresentações de escritores, sempre em novembro. Esse ano vai ser no Vidigal, e, bom, eu vou levar um grupo de pessoas, quem quiser ir comigo está convidado, mas é só em novembro. Tá? Então, muito obrigada a vocês. Deixa eu passar aqui a Júlio. A FLUP, naturalmente, é muito orgulhosa do apoio do Departamento de Comunicação. Eu só queria dizer que o procedimento aqui, a gente quer fazer uma conversa muito rápida. O Júlio vai apresentar os autores aqui, haverá espaço para perguntas de vocês, mas a nossa intenção é que a conversa dure 1h e pouquinho, ok? O ideal é que às 4h30, mais ou menos, a gente encerre o bate-papo aqui, tá bom? Para a gente poder ter um intervalo para a próxima atividade. Eu já botei aqui. Você vai ficar também? Tá. Tem que botar mais uma ali, então. Então tá bom. Então é isso. Com isso, passo a palavra para o Júlio Demir, que vai mediar essa mesa. Obrigado, gente. Boa tarde. Eu acho assim que quando a gente criou o evento hoje, de alguma forma até a gente discutiu e discordou em alguns momentos, mas a gente tinha muito uma perspectiva de lugares de fala. Na mesa anterior havia 3 machos, um deles da Rocinha, um outro da Baixada Fluminense e um outro do subúrbio. E, de alguma forma, as perguntas que foram feitas eram perguntas até que ponto ser da Baixada influencia um texto e que diferença existe nessa subjetividade entre Baixada, subúrbio e favela. Agora a gente criou uma mesa gay. Os 4 que são autores gays e dialogam muito, tem uma produção que vai a partir do seu lugar de fala. O primeiro é o Diego Lanza, que está conosco desde 2012, que pode vir, que é do Morro do Pinto, ali perto da Providência. O Thales Valois, que está conosco desde 2013, e o que é da Baixada Fluminense, que é de Belford Roxo, que era gordo, agora é magro e lindo e maravilhoso, de São João de Meriti, que é totalmente diferente de Belford Roxo. Temos o Tetsu, que é um barriga verde, performático, poeta, etc. e tal, e que talvez seja o mais queer de todos eles, e talvez seja o de todos eles o que precisou, no sentido de ter uma fala a partir do lugar de fala, foi o que menos precisou de nós. E temos o Evandro, que, para mim, na verdade, ele é de Cidade de Deus, mas eu descobri que ele não é na Cidade de Deus, e que também eu acho que teria um outro lugar de fala, que é um lugar de fala de um gay negro, que em algum momento da nossa história ali, eu sempre vi, assim, acho que eu via o Evandro muito intelectual, muito um jornalista, muito, talvez, uma necessidade de falar a partir de referências que o deixassem claramente, de uma forma a ser reconhecido quase que num campo de uma elite. E eu meio que insisti nas nossas conversas, e talvez eu tenha insistido em algumas dessas conversas aqui, sobre, assim, cara,
eu desculpe-se onde eu não for politicamente correto, eu peço de antemão desculpas, e acho que dentro da FLUP existe uma conversa que é uma conversa de corredor, existe uma conversa no nível da intimidade, existe uma conversa que é quase no nível de uma tricotagem, de uma absoluta invasão de privacidade, e a partir da qual a gente tenta produzir um texto que talvez não seja exatamente um texto que a gente tinha antes de chegar. Eu vou começar, como eu falei, inclusive, como eu acho que é particularmente delicada os dois lugares de fala, principalmente quando você está diante de mim, que sou branco, hétero, e eu estou perguntando pelo gay negro. E até que ponto isso marca, até que ponto isso leva a tua literatura, até que ponto o texto precisa ser escrito sobre isso, e até eu me lembraria de muitas das nossas primeiras conversas sobre o sambista que você amava, que a minha senilidade não vai me permitir me lembrar lá do Cantagalo, vou acender, mas eu vou apertar, mas não vou acender agora, e que você queria escrever sobre ele, e eu achava que você não devia escrever sobre ele, ainda que a existência dele seja alguma coisa de absolutamente extraordinária e que nos influencia a todos. A gente só está com o microfone? Okay. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E eu vou começar de trás para frente. Uma das coisas que eu vi do Júlio e da Cristiane Costa, que foi minha orientadora durante o processo da FLUP, foi exatamente essa questão de sair desse campo da intelectualidade, que não chega a ser uma zona de conforto, mas é um lado assim que eu dialogo de uma certa forma, né, por estar sempre estudando, estar sempre lendo e buscando um lugar que ainda é a ocupação, a presença do negro ainda é muito escassa. Assim, a gente tem negros produzindo academicamente, mas se a gente comparar num contexto universal, a gente percebe que é mínimo, né? A minha maior referência é o Muniz Sodré, e para mim me soa muito estranho você passar 4 anos e meio numa universidade e você ter apenas 2 professores negros, que foi o professor Dr. Nemésio e a professora doutora Sandra Almada. E soa mais estranho ainda você, na sua formatura, na sua colação de grau com diversas turmas de vários campos, eu me formei na Universidade de Estácio de Sá, você ser o único aluno negro formado. Então, isso dá um recado para a gente de como a sociedade está. Então, todos os meus esforços até então era para ocupar esse lugar e fazer com que outras pessoas, que outros negros, outras negras também estivessem nesse espaço. Nesse momento, eu estou falando do Evandro negro, né? E a Cris falou uma coisa que eu nunca esqueci, o Júlio também. Evandro, esse Evandro intelectualizado, esse Evandro articulado, que dialoga, esse Evandro a gente já conhece. A gente quer o Evandro, aquela literatura doída, que cheira sangue, que cheira suor, que cheira lágrima, aquela coisa que vem de dentro, cortante, né? A gente quer ver as suas vísceras, que todos nós temos, né? A gente tem as nossas dores e tem as nossas delícias também, né? Mas a gente, na maioria das vezes, se ocupa muito mais de falar daquilo que parece bonito, daquilo que pode ser pintado numa tela, do que aquilo que é nebuloso, que a gente nem sabe, né? Então, para mim, foi um desafio mesmo. O Júlio não deixou eu falar do Bezerra da Silva. Eu tenho uma relação de afeto com o Bezerra, porque não pode não parecer, mas já tenho 41 anos, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Não, tenho 41, não fiz botox, não fiz nada. E eu fui criança na década de 80, então tudo que tocava no Cassino de Chacrinha, Chacrinha todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de Chacrinha? Tá. Raul Gil, Barros de Alencar, Bolinha, eram os animadores, era o que hoje o Luciano Huck é. Tudo que tocava lá em casa, e o Bezerra da Silva ele foi muito presente, né? E eu tenho uma família também marcada por uma história de separação, etc, etc. E quando essa família se encontra, ela se encontra ao som de Bezerra da Silva. Então eu passei a construir muitos dos meus afetos e minhas lembranças a partir do Bezerra, mas não era a hora de compartilhar, literalmente, né? Haviam coisas mais duras para a gente mostrar. E eu acabei optando, no decorrer do processo,
em ir para esse caminho, né, dos afetos não correspondidos, das expectativas, dos medos também. E aí a questão da sexualidade ela ficou muito forte também, porque... desculpa, vou ter que falar de Nietzsche. Eu tinha lido uma frase no Vontade de Potência, que dizia que todo diferente, não é esse o nome, é outro que eu não me lembro agora, tinha o seu lugar marcado no tempo. E aí eu comecei a procurar qual era o meu lugar. Que lugar eu ia ocupar e de que forma. E a gente percebe que a pauta da diversidade ela é algo que é recorrente, que ela só avança. Ninguém aqui quer voltar, quer dizer, quem saiu do armário, ninguém quer voltar para o armário, ninguém quer voltar para a senzala, ninguém quer voltar para os seus lugares historicamente marcados pela opressão. E eu precisava dar voz a isso. E eu comecei esse processo escrevendo. Foi muito dolorido, porque você se expõe também, né? Eu tenho um texto aí chamado Sorriso do Negão, que esse texto ele levou muito tempo para ficar pronto e ele é resultado de uma série de percepções minhas, né, de como eu me vejo como gay também, de como sair desse quadro da heteronormatividade também. Então, ali, o que eu sempre me preocupo também? A gente, quando pensa em ser gay, a gente fica muito no lugar comum que é marcado pela heteronormatividade. Então, o gay que é aceitado, que é respeitado na sociedade, é aquele gay que é másculo, que fala grosso, que é ativo, né? E por aí vai. Você tem uma série de referências que fazem com que você seja aceito. E também tem os tratados, né? O que você precisa consumir, o que você precisa ser, onde você precisa estar. E eu confesso que eu acabei fazendo uso desses recursos, mas esses recursos eles eram apenas um pano de fundo para o que eu queria contar. E eu acho que é isso. É isso. Eu vou do Evandro, que foi o último a entrar na eu, tá? Tá? Você bate forte, você bate de sola, entendeu? Mas eu amo você. Eu vou para o que primeiro chegou, que foi o Diego, e que está conosco desde 2012. E assim, eu lembro de quase todos os contos seus, vou me lembrar daquele do primeiro livro, do Flup 43, que você, na verdade, trouxe o tempo inteiro uma sexualidade cuja palavra talvez não seja a mais precisa utilizar aqui agora, principalmente diante de um psicanalista, que é uma sexualidade pervertida, contemporânea, poliamor, no nível do... acho que era dentro de uma suruba, dentro de uma casa de swing. Uma casa de swing. E você pauta, a tua literatura, ela é muito pautada não apenas ali do lugar de um lugar de fala gay, homossexual, whatever, mas dessa nova sexualidade que não é exatamente... mesmo sendo gay, eu te amo, beijinho na boca, vamos sair de mãos dadas. E uma outra coisa é uma cena de sexo em que, sei lá, 10 ou 20 possam participar e possam amar, e existe uma cena poliamor. De alguma forma, você trazia coisas muito contemporâneas, que, em princípio, a gente não acha que exista na favela. Ou, quando existe na favela, é a coisa do baile funk, da cachorra e do não sei o que, parará, tarará. E você traz isso para um... agora é contigo. Bom, obrigado também pelo convite, fico muito feliz. Voltar à PUC para mim é um momento também bem bacana, estudei aqui, muito orgulho, fui bolsista ProUni, é um espaço que eu gosto muito, né, faz parte da minha formação profissional, e a FLUP entrou exatamente quando eu estava saindo da PUC, né, foi no ano seguinte, saí em 2011, 2012, conheci a FLUP, então acho que tudo que hoje eu sou, eu devo a todos esses caminhos que eu percorri, também a FLUP como... me possibilitar me reconhecer como alguém que escreve, ou um escritor. Eu achava que escritor, como foi dito na mesa anterior, era alguém, um deus, assim, alguém bem distante, e não é tão distante assim, né? Basta você escrever, basta você colocar para fora através dessa voz literária que eu acho que o Écio e o Júlio tentam trazer da gente, né, o que você pode dizer pela literatura, o que você tem a dizer sobre a sua vida, sobre a sua história na literatura. E essa coisa da sexualidade, desde pequenininho, assim, eu acho que passa a minha vida, eu via filme pornô desde 6 anos de idade,
E com os pais na sala também. Era um programa familiar, assim. E então é uma coisa que passa um pouco a minha experiência do mundo, né? Assim, o que é sexo? Desde pequeno eu lia sobre o que era sexo. Não fiz sexo quando era pequeno, eu acho. Não lembro, pelo menos. Mas, desde pequeno, eu sempre fui curioso com esse tema. E aí, hoje é o meu tema de trabalho também. Eu estou fazendo mestrado em políticas públicas na UFRJ. E o meu tema é sobre pessoas travestis, transexuais. Então, envolve também a questão do gênero, que é essa discussão muito mais de gênero que de sexualidade. Mas está aí no meio da discussão das diferentes sexualidades. E desde muito jovem, isso sempre me interessou. Então, quando eu fui começar a escrever, eu pensei, vou falar sobre isso também. E aí esse conto, que foi o que acabou sendo escolhido para entrar no livro, eu escrevi outros também, que também versavam um pouco sobre isso, um pouco mais, um pouco menos, foi também um pouco de uma experiência que eu tive de visitar uma casa de swing. Eu ainda era virgem, não perdi a virgindade na casa de swing. Eu só fui olhar. E fui com uma amiga, a gente fingindo que era um casal, foi uma coisa tosca, assim, totalmente ridículo. E aí eu fui observando, assim, foi muito curioso notar o comportamento das pessoas naquele lugar, uma coisa muito instintiva, né? Não interessava muito quem eram as pessoas, como elas eram, inclusive corporalmente falando. Ali era mais uma questão de saciar o desejo da genitália, digamos assim. E aí eu falei, bom, o que eu posso falar sobre isso? E aí, até hoje eu fico me perguntando qual foi a mensagem que eu tentei passar com o texto, porque na época que eu escrevi, acho que não estava muito claro para mim nem o que eu queria passar. Acho que isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo ali, o que a gente queria dizer com aquele texto. E eu quis passar um pouco essa visão de diferentes experiências sexuais. Em outros textos eu fui falando isso também. Tem um texto que eu gosto muito, que foi publicado, que é o Boqueteira da Brasil, que é baseado no caso de uma amiga minha. E eu já usei muitos casos de amigas minhas em textos. E esse texto eu gosto muito porque é uma brincadeira sobre um acontecimento, mas que acabou, até o Thales que me apontou isso no texto, que acaba fazendo uma brincadeira sobre como surgem subcelebridades no Brasil, né? Porque é uma menina que pega fazendo um boquete num carro e vira uma subcelebridade, lança um funk e tal. Então, eu comecei a perceber que eu acabo retratando coisas sem que isso seja a intenção consciente, retratando coisas através desses textos que são coisas do nosso tempo contemporâneo, né? E o tema da sexualidade, ainda que ele seja bastante tabu hoje, né? As pessoas, todo mundo faz muito sexo, fala muito sobre sexo, mas ainda fala de uma maneira muito avergonhada. Eu mesmo sou muito Caxias com o meu sexo dentro de casa, mas eu acho que há espaço plural para que todo mundo possa vivenciar suas sexualidades, seus sexos, seus prazeres e tal. E eu acho que a literatura deve ser um campo para falar isso também. Pegando a partir de vocês, chegando aqui no Thales, que eu hoje adorei a história do primo, que para mim era de verdade o primo. Eu acho que se o Écio souber que o primo não era de verdade, o Écio vai recompor as lágrimas. Mas, assim, eu em algum momento, quando você foi naquela direção, eu achei que você quase que poderia desembocar numa literatura gay pornô. E aí eu pegando, inclusive, um campo que você transita, que de alguma forma, quando a gente fala, existe uma diferença ali de falar, né, do sexo, do pornô, e houve alguma hora ali, quando eu vi que você enveredou, quando você saiu do armário literariamente, assim, como é que eu vou escrever sobre sexo? E eu vou escrever pensando, né, assim, o quanto eu vou me excitar, o quanto eu vou excitar o outro. E o quanto eu vou excitar o meu primo. Primeiro, eu queria dizer que esse texto que ele está falando não está nessa coletânea, mas eu tinha certeza que ele ia falar desse texto, mas está na coletânea de 2014. Eu não sei como conseguir. Esse texto... Bom, eu fui bem direcionado, né? Eu escrevi antes desse um texto de mais ou menos uma militância de uma menina que veio do Nordeste e ela estava com um bebê pedindo esmola e o texto ficou ruim. O Júlio acabou comigo e fez todo esse trabalho que ele fez com ele. Eu quero que você fale mais sobre a sua experiência. Quero que você vá no seu ponto fraco, se entregue, se desafie. E é por isso que ele pensa que é autoral, mas não é. Eu enganei ele. Não houve um primo. Mas
Mas o não haver um primo é interessante, podia ter havido, porque eu vou ter que falar um pouquinho do texto. O texto é de um garoto virgem aos 19 anos, e ele queria perder essa virgindade, e o nome dele é João, e ele contrata um Michê, e o texto realmente é muito sexual durante uma boa parte, só que no final ele tem uma surpresa. Eu não vou dar spoiler, mas ele perde toda aquela conotação sexual no final, e já me falaram que ele provoca até choro. E não houve esse primo, mas é interessante, podia ter havido, porque em certo momento ele fala sobre como ele gostaria de, com 12, 13 anos, ter levado o namorado para casa, ter assistido Sessão da Tarde com a mãe fazendo pipoca, porque todos os outros primos faziam isso e ele não fez. Então não houve o primo, mas essa é a grande questão. Por que eu não pude ter um primo? Por que eu não pude ter um namorado? Embora o João pareça comigo, ele não é totalmente parecido, né? Ele é muito mais corajoso do que eu nunca paguei um mexer. Mas já tive vontade e foi daí a ideia. A questão do sexual, eu quis quebrar isso no final. Porque é interessante, o meu primeiro texto foi muito ruim, porque ele ficou muito panfletário, ele ficou clichê e não era de fato uma literatura. E isso acontece com frequência quando você tenta militar na área do racismo, ou o seu texto, que deveria ser uma literatura, muitas vezes não é. É um texto maravilhoso, forte, mas não tem a literariedade importante, né, para a arte. E isso é muito comum no racismo e em outros tipos de militância. E década de 30, os textos são acusados de serem muito panfletários. E eu acabava caindo nesse erro. E falava muito de racismo, mesmo não sendo negro. Falava, mas as coisas que me desafiavam mesmo, eu realmente demorei. Tocar na ferida, a questão da homossexualidade, eu demorei falar com a minha mãe, eu demorei falar com a minha família. Hoje em dia eu falo, não se toca muito no assunto, mas já falo. E foi realmente desafiador e eu trouxe isso para a arte. E é interessante porque, diferente de outros textos que você lê e pode criticar dizendo que não tem muita literariedade, a literatura gay sempre teve, porque é transgressora, porque, na verdade, é um absurdo.